a gente pode começar aqui falando, Sérgio, a importância da educação para o crescimento profissional. Eu lembro que eu fui, contando um pouco da minha experiência pessoal, eu lembro que eu atuava como corretor de seguros e fui fazer essa virada de chave para abrir, pensando num novo negócio, para abrir a Educa Seguros, como é que seria esse negócio. E uma das coisas que eu pensei, além de estudar, buscar outros modelos de negócio, eu tenho que voltar, dar continuidade nos meus estudos. Fui buscar fazer uma pós-graduação, uma graduação na época, ainda não tinha uma graduação, e a escolha foi por fazer uma graduação específica do mercado de seguros. Sim. Isso foi importantíssimo para mim, profissionalmente, mesmo eu naquele momento querendo empreender. Mas eu queria que a gente começasse a falar de educação nessa esfera profissional. Eu vou falar de você, né? Assim, né? Você trabalhou com uma pessoa espetacular, né, que é a Lana, né? Assim, quem no mercado de seguros não conhece a Lana como referência, e é uma tremenda referência mesmo, de retidão de caráter, de fazer as coisas direito, de se preocupar em aprender, mesmo com toda a bagagem profissional que ela tem, ela vive em evento, principalmente em evento que tem conteúdo, né? E eu acho que a gente, no mercado em geral, a gente precisa compreender que há uma complementariedade entre o que é informação sobre seguros e educação em seguros, né? Que passa pelo que a gente falou ainda há pouquinho aqui. Uma coisa é você receber uma informação e, a partir daqui, você poder criticar essa informação e até entender se aquilo se encaixa no seu negócio ou não, né? O mercado produz muita coisa em termos de informação, muita coisa mesmo. Mas estranho, o mercado consegue captar pouco as pessoas para a educação. E eu não estou falando só das pessoas que trabalham no mercado de seguros, né? Estou falando dos consumidores de seguros, né, no final, que eu gosto de chamar de cliente, né? Dia 15 de março, se eu não me engano, é dia do consumidor, mas eu sou consumidor por falta de opção, por exemplo, de uma concessionária de água, né? Mas eu sou cliente de uma seguradora porque eu optei, né? Então talvez o dia 15 de setembro seja mais adequado. Mas assim, de toda sorte, eu acho que a gente precisa levar lá para a ponta, lá para o cliente final, um pouco de informação e também de educação. Isso se faz de várias formas diferentes. Você é especialista, né? Você tem uma plataforma de educação, pensa nisso fora da caixa, e talvez a gente tivesse que sei lá, captar esse cliente final de seguros que contratou lá um seguro de automóvel, de vida, de plano de saúde, seja lá o que for, para ele compreender melhor como é que tudo isso aqui funciona. E ali, da mesma forma que acontece conosco, você abrir a curiosidade de você conhecer outras coisas. Vamos dar um exemplo aqui disso, né? Ontem, à noite, eu conversava com uma amiga que me ligou e tal, e eu falava das coisas que vem acontecendo por aí, né? Enfim, né? De todas as pautas que estão aí, até a pauta do Big Brother, né? Atual, e quanto as mulheres sofrem, né? Por várias pautas, né? E eu, no meio da conversa, falei assim, e as pessoas nem sabem que os seguros de pessoas têm lá uma cobertura, né, que foi redigida para as mulheres, né, chamada diagnóstico de câncer feminino. A pessoa quase que infartou do outro lado e disse, mas eu não sabia disso. Não é? Essa informação não chegou, né? Essa informação não chegou. E talvez esta informação seja relevante para que uma mulher, com eventual potencial cliente de seguros, mas que ainda não diz assim, puxa, eu preciso ver isso. Bota na agenda, né, e durante a semana vai procurar seu corretor de seguros, ou seja lá quem for, diretamente uma seguradora, sei lá, para entender assim, escuta aqui, me explica como é que funciona essa cobertura de diagnóstico, né, de câncer feminino, ou vai, doenças graves, ou vai, IPA, né, usando termos aqui do mercado de seguros, ou seja, eu tenho que arrumar um jeito, por meio da informação e da educação, de levantar a curiosidade lá na ponta, não é? Da mesma forma que a gente fez aqui no bloco anterior, que eu tenho certeza que quem assistir aqui vai lá olhar lá para a Polisseguro de Automóveis e entender lá se
Se houver um sinistro de RCF, se o cara perde o bônus ou não. É assim, colocando pílulas de curiosidade que as coisas vêm, né? A pessoa começa a se interessar pelo assunto. E nós ainda não sabemos fazer isso direito. Tem algumas iniciativas, claro, né? Mas eu acho que se a gente quer que o mercado de seguros ocupe a posição com um percentual do PIB que a gente almeja, né, crescer lá para 10% do PIB, lá em 2030, a gente tem que criar, da mesma forma que o pessoal da área ambiental criou o Pacto Global, né, o Pacto 30, nós aqui do mercado temos que criar um Pacto 30, e esse pacto, a base dele, né, é uma mudança de pensamento, talvez, em que você possa incluir tanto o consumidor final, quanto as pessoas que estão dentro do mercado, mas a base para isso é informação de um lado, claro, né, e educação, entendeu? De uma forma um pouquinho mais inteligente. Captar criança, eu tive nos Estados Unidos algumas vezes, numa delas no NFPA, eu fui membro do NFPA, o National Fire Protection Association, né? Enfim, meu amigo Nick Candy era o vice-presidente internacional, e lá eu tive a oportunidade de ver o que o NFPA fazia para as crianças no nível pré-escolar e escolar em relação ao combate a incêndio. Então tinha um gibi com um personagem, né? E as crianças recebiam, patrocinadas, evidente, pelo governo americano, aquilo na escola, né? E tinha um gibizinho, não era uma edição só, tinha algumas edições lá durante o ano, que dizia lá, né? Olha, se começar a acontecer um incêndio, o que você tem que fazer? Mas era o personagem que puxava a fila e tal, não sei o quê. Então, tinha filminho, tinha uma opção de coisa. Aquilo era um pouco de informação, claro, mas também muito de educação. Qual é o personagem que o mercado de seguros tem, né? Eu me lembro da MetLife lá com o Snoopy, né? Que veio dos Estados Unidos, marcou, mas quais são os outros, né? Marcou, né? Todo mundo lembra. E eu acho que isso é importante, a gente pensar nesse modelo aí de educação e de tudo isso de uma forma diferente. Da mesma forma, Anderson, que a gente falava no outro dia aqui sobre ESG, né? Assim, existe uma circular da SUSEP, circular 666, né? Enfim, que fala que as seguradoras têm que incorporar seus princípios de subscrição e depois, evidentemente, uma circular comprovar princípios ESG, né? Mas, enfim, eu preciso comunicar se eu segurado na ponta também, né? Que ele ter sustentabilidade e eu a subscrever o risco dele, isso vai fazer parte das minhas iniciativas de sustentabilidade. Mas eu tenho que falar isso para o corretor também. O corretor saber disso lá na ponta. E, de repente, ajudar o cara lá na ponta a fazer sustentabilidade. Olhar lá os 17 ODs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entender em qual deles ali que eu, como seguro, posso ajudá-lo. Né, e criar uma coisa do outro lado. Entende? Então, assim, é um mundo, um leque enorme e que a gente pode atuar em várias áreas diferentes. E foi importante, eu acho que a gente ter conseguido separar isso agora no início da nossa conversa. Informação é algo que a gente está gerando a todo momento. As seguradoras, por meio das campanhas, o corretor, quando produz um conteúdo ali na rede social, quando conversa, está entregando informação. De alguma forma, está educando um pouco em relação ao mercado de seguros. Educando sem interação, né? Sem interação. Eu costumo falar que educação é quando existe a mudança, realmente, né, de mentalidade. E quando você faz que a pessoa interage. É isso. Quando existe essa reflexão do que, por que eu estou fazendo isso? Exatamente. E quando isso gera algum resultado. E é isso que vai, eu acho que no médio e longo prazo, trazer o resultado que a gente espera, né? É isso que vende. É isso que muda o hábito, né? E que faz as pessoas contratarem. É isso que vende. Entendeu? Antigamente as pessoas, quando compravam um carro, ia numa revenda de automóvel e dizia assim, eu quero comprar o carro, mas eu quero que já venha com seguro total. E o vendedor vendia, que já era vendido com seguro total. Na prática, o que ele fazia, pegava lá alguém, né, e dizia assim, faz o seguro desse cara aqui e já vende o carro junto com isso. Ele recebia um cheque só, pagava o boleto ou não, às vezes, né, tal, e fazia isso. Já mudou muito, né? Alguns ainda falam no tal do seguro total, mas os outros já começam a perceber que tem um seguro por assinatura, não é? Bom e ruim, né? 95% da FIP, não carrega bônus, tal, né? Mas tem outro lado, né? Às vezes isso dá acesso a seguro em lugares que ele não teria antes, né? Mas ele já conhece todo o outro mecanismo do mercado de seguro, pelo menos de automóveis, né? Que é o mais popular.
Mas isso precisa acontecer com todos os outros também. E não tem jeito. Você tem que informar, né? E do outro lado, fazer a pessoa participar. Porque aí as coisas acontecem. Eu não posso deixar de falar de seguro residencial nunca, né? Porque, assim, isso é uma cruzada minha, que é o seguinte: ninguém contrata seguro de alagamento, né? O cara contrata até por conta de um alagamento, de um acontecimento disso. Mas você compra seguro da sua casa, do seu lar, da sua residência, do seu apartamento, sua casa de veraneio, etc. E o cliente, a gente quer que o cliente seja especialista para ele saber. Me diga aí quanto você quer colocar de danos elétricos, 10 mil reais. Quanto você quer de vendaval, 20 mil. Quanto você quer de equipamento, 50. Quanto você quer de responsabilidade civil, familiar, danos morais. Você não quer vender, né? No fundo, não quer vender. Então, na verdade, é o seguinte: a gente já deveria ter um seguro residencial all risks há muito tempo, com as suas restrições, evidentemente. Vai dizer assim: escuta, prédio de conteúdo, companheiro, quanto é que vale? O cara entra lá no Zap, metro quadrado, tanto não sei o que, faz a conta. Ah, vale 500 mil reais. Toma, tá aqui, ó, tá tudo coberto, entrega e acabou. Mais serviço de assistência 24 horas. Agora, a gente insiste, a gente fala tanto em inovação, e a gente insiste em vender seguro residencial da mesma forma que em 1993. Quantos anos depois? Olha aí, desde quando eu entrei no mercado, a gente vê algumas mudanças. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Basicamente, a gente tem uma legislação aí que mudou, por exemplo, seguro de condomínio, que você tem a possibilidade de cobertura simples ou cobertura ampla. Sim. E não se vende cobertura ampla, que dá cobertura assim, foi depois daquele acidente que caiu o edifício Liberdade ali na 13 de maio, né? Que você viu, pô, peraí, não tinha seguro para aquele desmoronamento. Você pode vender com a cobertura ampla, que é uma cara de cobertura ao risco. Mas, né, o corretor de seguro nem consegue apresentar os motivos pelos quais um síndico síndico que é responsável civilmente pela contratação do seguro, assim como o conselho, as pessoas não sabem. O síndico deu prazo de deixar de fazer seguro de um prédio de 20 milhões, isso está no CPF dele, a responsabilidade. Mas, independente disso, por que não contratar cobertura ampla? Ah, porque é mais cara. Tá bom, é mais cara do que a cobertura simples, que você nomeia a cobertura. E você só consegue botar desmoronamento lá 150 mil num prédio de 20 milhões. Né? Então, você vai assumir essa responsabilidade, mas o cara faz a mesma coisa que sempre foi feito, porque ninguém chegou lá para ele e disse assim: escuta, reúne o conselho aí, vamos conversar sobre o assunto, eu vou te explicar como é que funciona. É isso e isso. E você é responsável. Enquanto não existia a opção, você não era responsável. Mas agora existe a opção e você pode ser processado. E ninguém sabe. Mas por que o cara não sabe? Anderson, porque nunca ouviu falar disso. E nunca ouviu alguém chegar na frente dele e dizer assim: olha aqui, é isso e aquilo. E sabe por que nunca ouviu? Porque o cara, não frequenta. Né? Os eventos do mercado que eventualmente podem falar disso ou não, ou aula. É o jeito, não tem outro jeito. Né? Pergunta para o cara do mercado financeiro, por exemplo, por que o mercado financeiro estabeleceu a semana de educação financeira. A gente vai a reboque nisso, né? Fala lá um pouquinho de seguro. Por que não tem a semana de educação de seguros? Já teve, hein? Eu participei, inclusive. Mas assim, né? Devia ter sempre. Teve uma. Mas devia ter sempre. A Educa devia patrocinar um evento, Semana Educação. Bota aí no orçamento aí, depois, manda os royalties aí. Os royalties da ideia aí, moçada. Isso aí.